Eu quero pensar com você nessa manhã sobre como viver acima da média. Como viver acima da média. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, 2 versos apenas, versos 9 e 10. Diz assim a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmão, você já parou para pensar em como se destacar em meio à multidão? No primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 ao 9, nós lemos aqui uma longa genealogia com mais de 600 nomes. E em meio a tantos nomes, um personagem, ele ganha destaque: Jabes. O que fez Jabes para se destacar? O texto nos diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Isso significa que Jabes, ele viveu acima da média. Mas como Jabes conseguiu isso? Qual foi o segredo na vida de Jabes que o fez se destacar no meio de uma geração? Falando aqui, mais de 600 nomes foram passados e o único que deu um destaque foi o de Jabes. O que nós podemos aprender com ele? E hoje eu quero analisar 3 segredos que transformam Jabes em alguém notável, e com esses segredos pensar em como o ano de 2025 podemos viver de maneira extraordinária em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área profissional e na área familiar. Então quero trazer aqui esses 3 segredos da vida de Jabes que o fez ser destacado entre os seus irmãos. Primeiro segredo: comece a sonhar, porque Deus te fez para crescer. Essa é a primeira coisa, sonhe. A primeira característica que destaca Jabes é a sua ambição santa, ambição benéfica, uma ambição sem querer prejudicar o outro, apenas querer crescer. E ele pede ao Senhor: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Algumas traduções dizem que o Senhor alargue as minhas tendas, que o Senhor me dê mais propriedade. Ou seja, Jabes, ele tinha sonhos e ele queria mais de Deus. Ele sabia que não foi criado para viver uma vida limitada. Da mesma forma, Deus, ele te criou para crescer. Deus colocou dentro de você capacidade de sonhar, capacidade de expandir. Mas talvez aqui cabe uma pergunta: por que muitas pessoas não sonham? Infelizmente, muitas pessoas não sonham porque elas caem em 3 armadilhas. Primeira armadilha que as pessoas caem é confundir a humildade com medo. Alguns acham que é errado pedir algo grande para Deus. Jabes, ele mostra isso de forma diferente. Muitos pensam: quem sou eu para pedir algo tão importante? Quem sou eu para pedir algo tão grande? Se Deus achar que eu sou merecedor, Ele vai me dar. Mas Jabes não teve esta visão, Jabes não teve medo de pedir. E se o sonho for de Deus, Ele dará recursos para você realizar esse sonho. Então esse primeiro cuidado para a gente ter, que é uma armadilha, achar que não devemos sonhar, e que a humildade ela é suficiente para as coisas de Deus.
A segunda armadilha é confundir satisfação com preguiça. Paulo nos ensinou a estar contente em todas as situações, mas isso não significa acomodação. Satisfação não significa acomodação. Satisfação é ser grato com aquilo que nós temos, mas querer mais de Deus. Não confunda estar feliz no presente com a falta de ambição para o futuro. E uma terceira armadilha é confundir pensar pequeno com espiritualidade. Algumas pessoas acreditam que pensar pequeno torna essa pessoa mais espiritual. Mas ao ler no capítulo 54 de Isaías, capítulo 2, o profeta nos desafia dizendo: amplia o lugar da tua tenda. Ou seja, cresça, avance, prossiga. Ei, Deus te chama para sonhar alto. Deus é glorificado quando buscamos grandes coisas para a sua glória. É só lembrarmos de Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão começou sonhando e olhando para as estrelas, e a sua fé foi fortalecida ao visualizar a promessa de Deus. Ei, meu irmão, você tem os sonhos em sua vida, e se não tem, comece a sonhar agora. Nos seus relacionamentos, você sonha com um casamento abençoado? Na sua carreira profissional, você sonha em buscar crescer para glorificar a Deus? No seu ministério, você tem a visão de impactar mais vidas? Jabes tem um sonho e o Deus honrou o seu sonho. E você também pode sonhar, porque Deus te fez para crescer. Esse é o primeiro segredo. Sonhe, mas sonhe alto. Há um segundo segredo que eu aprendo com Jabes, é que nós devemos começar a crer, porque Deus nos chama para vencer. Crer. Essa é a segunda lição que aprendemos com Jabes, a sua fé inabalável. Apesar de carregar o nome associado à dor e sofrimento, ele escolheu acreditar num futuro diferente. O nome Jabes significa aquele que nasceu de forma dolorosa, aquele que provocou dor. Ou seja, ele já tinha na sua identidade algo que trazia uma marca pejorativa. Mas Jabes não deixou que as circunstâncias definissem o seu destino. Ele não permitiu que o seu nome definisse o seu destino. O nome Jabes, doloroso, imagina aí o peso que carregava. Quando ele passava na rua, alguém olhava para ele e mostrava, o nome dele mostrava que ele causou dor em alguém. E era alguém tão desprezado, desde o nascimento, ele era lembrado pela dor que causou na sua mãe. Ei, é possível que tenha enfrentado rejeições, zombaria por causa do seu nome, mas Jabes, ele não permitiu que a sua origem difícil determinasse o seu futuro. Ele escolheu acreditar no poder de Deus para mudar a sua história. Meu irmão, Deus não nos criou para o fracasso. Em Gênesis, a Bíblia diz que Ele nos formou à sua imagem e semelhança e nos deu a missão de frutificar e dominar. Assim como o verde renasce nos campos após a seca, Deus quer que você floresça em meio às adversidades. Jabes, ele não era descrito como um homem rico, não era descrito como um homem talentoso ou como um homem poderoso. O texto não menciona habilidades extraordinárias que Jabes tinha. O que destacou Jabes foi a sua fé em Deus. Foi a fé em Deus que fez de Jabes alguém de destaque. Um homem sem dinheiro, um homem sem recursos, mas era um homem que superava desafios pela fé. Um homem que perde a fé está realmente perdido,
pois a fé é o firme fundamento da nossa vitória. Talvez aqui caibam algumas perguntas para mim e para você refletir. Qual é a marca que você carrega? Uma infância difícil? Uma rejeição em trabalhos ou rejeição em relacionamentos? Problemas emocionais? Problemas espirituais? Eu não sei quais são os traumas que você pode carregar, talvez impedindo até que você sonhe, mas Jabes escolheu crer em Deus e superou todas as suas limitações. Então você também pode vencer, pois Deus te chama para ser um vencedor. É a Bíblia que diz isso. Talvez você possa dizer, pastor, está mais parecendo palavra de motivação, palestra motivacional, parece mais um coach do que o pastor. Não, estou dizendo para você, é que a Bíblia diz isso. É a Bíblia que diz. Mas há aqui um terceiro segredo, que eu aprendo na Bíblia, com o exemplo de Jabes. Terceiro, comece a orar, porque Deus te motiva a ser um conquistador. Esse é o terceiro segredo da vida de Jabes. Foi uma vida de oração. Ele não apenas sonhava ou acreditava, ele buscava a Deus com todo o coração. Jabes, ele usou a oração como um canal de transformação. E se você observou nesses dois versículos que nós lemos, versículo 9 e 10, ele começa dizendo, Senhor, que me abençoes. Ou seja, ele sabia que sem a bênção de Deus, seus esforços seriam inúteis. Ei, sem a mão de Deus é inútil você acordar de madrugada. É o Senhor. Você pode gastar o dinheiro que for no adubo, você pode gastar o dinheiro que for na sua propriedade, se não vier a chuva no tempo certo, a mão de Deus no tempo certo, de nada adianta os seus recursos. E ele continua na sua oração dizendo, que tua mão seja comigo. Ele buscava não só a bênção de Deus, mas ele buscava a presença de Deus. Ele estava não querendo só as bênçãos de Deus, mas ele queria Deus, o Deus das bênçãos. Ele sabia que Deus era abençoador, mas ele dizia, Senhor, eu preciso dessa presença na minha vida, a tua mão me guiando, a tua mão me direcionando, a tua mão me sustentando, porque assim como o Moisés disse lá em Israel, no deserto, quando saiu do Egito, ele disse, se o Senhor não for comigo, não vou. Se o Senhor não estiver no negócio, eu não quero esse negócio. Se o Senhor não estiver nesse relacionamento, eu não quero esse relacionamento. Se o Senhor não estiver nisso, eu também não estou. É isso que Jabes está dizendo, Senhor, que a tua mão seja comigo, senão de nada adianta. Se a mão do Senhor não estiver com você, não adianta você mudar de endereço, mudar de estado, mudar de profissão, mudar de casamento, mudar até de nome. E ele continua na sua oração dizendo, Senhor, me livres do mal, me preserves do mal. Jabes reconhecia a sua dependência de Deus para livrá-lo das tentações e das aflições. E é lindo porque o texto do verso 10 finaliza dizendo que Deus responde à oração sincera. Porque Jabes nos ensina que a oração simples, sincera e transparente é poderosa. Irmãos, é muito bom quando nós temos pessoas que gostam de orar meia hora, 40 minutos, 1 hora de joelhos. É lindo isso, é um dom. É muito bom também quando pessoas usam de um vocábulo tão culto para falar com Deus. Ó excelentíssimo, excelso, soberano Deus que está nas alturas. É lindo isso, eu acho bonito. E não há nenhum problema nisso se essa for a sua forma de falar. Não há nenhum problema se quando você for orar, você ora 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Bênção demais, isso é muito bom.
Só que isso não é a regra para Deus te abençoar. Deus, ele também abençoa orações simples, de uma frase, de maneira simplória. Senhor, que o Senhor alargue os meus termos, que tua mão esteja sobre mim e que o Senhor me livre do mal. Foram 3 frases que fizeram a diferença em uma geração. Porque aqui havia sinceridade de coração. Aqui havia simplicidade de coração. Porque Deus conhece o nosso coração. Tem irmãos que oram para fazer fofoca. Já viu isso? Oração de fofoca. Senhor, ó Deus, tenha misericórdia que eu passei ali agora e vi um irmão no botequim. Ó Senhor. E a mulher dele em casa passando necessidades. Inclusive eu vi a filha dele outro dia junto com os meninos, que só Jesus. Ela não está orando, está contando para os outros fofoca da vida. Essa é a oração da fofoca. Tem gente que ora a oração da macumba. Já viu a oração de feitiçaria? Senhor, que aquele irmão, aquela pessoa que está me fazendo mal, que ao passar pela BR, Senhor, uma carreta desgovernada. Tem assim. Tem gente que ora. Tem gente que ora pelo emprego dos outros. Uma vez alguém me perguntou se era pecado orar pelo marido de uma outra pessoa. Eu falei, como é que eu não entendi, irmã? Não, porque eu acho ele um homem espetacular e eu queria. Eu falei, você queria ele, não queria igual a ele? Não queria ele. Pastor, eu sei que é pecado o adultério, mas se eu orar para a outra morrer, isso é pecado? Irmão, numa hora dessa a gente tem que ter um equilíbrio emocional e espiritual tão grande para não dar uma banda. Porque você entende que há gente descompensada emocionalmente ao ponto de querer o mal do outro para se beneficiar? E o que é pior, ora para Deus para que isso aconteça. Pede uma promoção no emprego querendo uma vaga que não existe, é uma vaga que já está preenchida. No fundo, ela ora pedindo para que alguém seja demitido para ele ter aquela vaga. Porque no fundo a oração é essa. Eu lembro alguns anos atrás que uma galera me criticou bastante por uma situação na cidade que você deve lembrar, quando uma criança de uma família muito conhecida estava precisando de um coração. E houve uma mobilização da cidade em torno para que a gente orasse. E a oração toda era, Senhor, envie um coração para essa menina. E eu disse aqui desse púlpito, há anos atrás, que eu não ia orar assim. Eu oraria para que Deus curasse a menina, mas que não enviasse o coração. Sabe por quê? Porque coração não dá em árvore. Coração não nasce num pé de café. Uma outra criança teria que morrer para que essa outra criança tivesse um coração. E eu perguntei para a igreja, você quer que a sua filha ou seu filho morra para dar o coração para essa outra criança? Ah, não, pastor. Aí um irmão no final do culto me arguiu, dizendo, não, pastor, mas já vai morrer mesmo criança. Eu falei, mas quem disse? Ou ainda que assim você vai orar para que isso aconteça. Você está dizendo que uma mãe tem que chorar para uma outra sorrir. Será que nós não temos, ou você não crê que Deus é capaz de curar? Se o Deus que nós servimos, em muitos casos, foi capaz de ressuscitar mortos, quanto mais curar um coração ferido. Mas algumas pessoas não entendem. Porque, como diz o carioca, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não importa se outro precisa morrer para que eu viva. Um evangelho egoísta. Jabes não orou dizendo, Senhor, mata o meu vizinho para que eu tome aquela terra. Senhor, que meu vizinho fale para mim eu comprar barato. Não, não. Ele só pediu, Senhor, que tu me abençoes. Que o Senhor me abençoe. Meu irmão, quanto maiores os sonhos e realizações,
maiores serão os ataques do inimigo. Por isso, a oração constante, ela é essencial, mas uma oração simples. E Jesus nos ensinou a orar, dizendo: não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Então, assim como uma criança pequena ora com simplicidade e honestidade, nós devemos nos apresentar diante de Deus com sinceridade, confiando no seu cuidado e no seu poder. Você tem apresentado os seus sonhos e desafios a Deus em oração? Então seja claro e seja específico. Não fique rodeando. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe onde é que mora o problema. Eu falei isso aqui na quarta-feira, quando eu pregava sobre a vida dos 7 filhos de Sevas. Eu falei que Deus não precisa que você traga aqui no culto a foto de alguém e peça o pastor para orar por aquela foto. Não precisa. Porque Deus sabe, Deus conhece seu coração. Se você falou: Senhor, abençoe o meu filho, aonde ele estiver, Deus vai abençoar. A minha filha mora a 7.000 quilômetros daqui. Meus netos moram a 7.000 quilômetros daqui, de Manhuaçu. Estão lá em Boston. E eu não sei agora, nesse exato momento, aonde eles estão e o que eles estão fazendo, mas Deus sabe. Então a minha oração é: Senhor, cuide da minha família. Eu não preciso levar uma foto para Deus e dizer: Senhor, essa aqui, tá? Ó, dá uma olhada direitinho, porque minha filha é meio beiçuda, mas tem outras beiçudas. Vai que o Senhor confunde o beiço e abençoa uma beiçuda em vez de abençoar a outra. Não, Deus conhece. Foi Deus que fez ela. E é bem beiçuda, né, Mariana? Bem beiçuda, minha filha. Deus sabe. E na simplicidade da sua oração, seja simples. Às vezes perdemos tempos demais, parece querendo ensinar Deus a fazer. Senhor, se o Senhor, olha só, Senhor, sabe o que o Senhor deve fazer? Se o Senhor fizer, olha, se o Senhor, aí Deus fala: peraí, mas deixa comigo. Deixa comigo. Seja claro, seja específico em suas orações, pare de rodeio. Como diz o mineiro, ataia. Pega um atalho. Confie que Deus ouve, que Deus responde cada oração feita com fé, feita com simplicidade, já besorou e a sua vida mudou. E sua oração pode fazer o mesmo por você. Eu quero convidar você para um momento de oração que vai acontecer aqui nesse mês. Nós teremos o culto da virada como temos todos os anos. Todos os anos, à meia-noite em ponto, nós rompemos o ano aqui de joelhos, agradecendo a Deus pelo ano de 2024 e pedindo a Deus pelo ano de 2025. Então, se você não for viajar, e se você quiser começar o ano de joelhos, eu quero convidar você a estar conosco aqui no culto da virada, no dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas. Nosso culto de 22 à meia-noite. E depois, se você quiser, tem um jantar, aí é opcional se você quiser ficar. Mas talvez você diga: pastor, nós vamos viajar. Infelizmente, eu gostaria muito, mas nós não vamos estar. Dia 27, é numa sexta-feira. Sexta-feira, 27, é sexta, mãe? Sexta-feira, dia 27, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui junto com o grupo de oração que já se reúne. É um ministério de oração aqui que se reúne o ano inteiro, de segunda a sexta, às 7 da manhã. A igreja intercede por você. Nesse dia 27, eu vou estar aqui junto com o grupo de oração, clamando, agradecendo pelo ano de 2024 e clamando pelo ano de 2025. Então, se você não puder estar aqui no dia 31, vem dia 27, às 7 da manhã, clamar junto conosco, porque oração muda histórias. E eu concluo. Finalizo dizendo que se você deseja viver uma vida extraordinária, siga o exemplo de Jabes. Primeiro, comece a sonhar. Deus te fez para crescer e não limite os seus sonhos. Segundo, comece a crer.
Confie no poder de Deus para superar qualquer obstáculo. Terceiro, comece a orar. Dependa completamente de Deus em todas as áreas da sua vida. Jabes saiu da dor e saiu do anonimato para se tornar um exemplo de vida ilustre. E Deus está pronto para fazer o mesmo por você. Isso se você quer viver acima da média. Se você quer viver acima da média, se você tem sonhos para 2025, ou a partir de 2025, então entregue os seus sonhos, a sua fé e as suas orações ao Senhor, e Ele fará grandes coisas na sua família. Eu creio em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e fique de pé. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecer, Senhor Deus, porque temos sonhado e temos realizado sonhos. E às vezes, Senhor, temos tido muito mais até do que sonhamos, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que nos abençoa infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E louvado seja o Senhor por isso. Mas, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor que o ano de 2025 seja um ano extraordinário para todos nós. Porque nós não dependemos de governo, nós não dependemos de sistema, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Nós não dependemos, Senhor Deus, de como estará o comércio pensando a nível de mundo. Nós pensamos, Senhor Deus, única e exclusivamente que quem nos sustenta é o Senhor. Fazemos a nossa parte, acordamos cedo, trabalhamos, glorificamos ao Senhor com o nosso trabalho, mas temos absoluta certeza que se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Por isso, Senhor Deus, muito obrigado por nos guardar até aqui. E te pedimos, Senhor, continue nos abençoando. Continue, Senhor Deus, cuidando, não só nesse restante do ano de 2024, mas dos próximos anos que virão. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam conosco aqui nesse instante, e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz...